Oi, gente. Hoje é domingo, dia 2 de agosto. Eu acho que já tá, né? É ao vivo, live. É um prazer, gente, estar aqui com vocês. Eu vou deixar só um pouquinho os comentários e aí, enquanto a gente lembra os nossos combinados. Primeiro eu queria só saber se o áudio tá bem, se alguém só puder me dizer que tá bem, que aí eu vou avançando. E os nossos acordos. Se alguém puder só me dizer se o áudio tá bom, aí eu vou começar a tirar os comentários, para não ficar confuso aqui. Pode ser? Vou tirar os comentários, tá? Estou assumindo que o áudio tá bom. A nossa ideia para hoje, na conversa que nós fizemos aqui no Instagram, era, quem sabe, nós cobrirmos 4 temas, que eram o mapa mental, mapa de autoras, a diferença entre notas e fichamento, e talvez conversar um pouco ao final sobre usar um Kindle, usar tablet, usar caderninho, usar canetinha. E aí nós vamos devagar construindo durante a semana o que vale a pena a gente voltar no outro domingo. Então, aqui é só para começar, que nós vamos tentar cobrir esses 4 temas. Eu me comprometi a falar devagar, porque nós estamos sem legenda, mas foi esse processo de construção juntos, de como é possível fazer um espaço inclusivo numa ferramenta que não é inclusiva, então que não há espaço para legenda. Eu não tenho Facebook, então eu não consigo ir para ali. Algumas pessoas fizeram outras sugestões, mas um retorno importante de surdas que fazem o esforço com a oralização e com a leitura labial, da importância da centralização da minha imagem, e que na nossa tentativa bem intencionada da semana passada havia uma série de complicadores para a leitura labial, porque as legendas tinham um atraso e eu não ficava centralizada. Então, eu queria muito lembrar que o espaço não está inclusivo, mas que nós precisamos juntas pensar numa maneira. A outra coisa que é importante é eu começar com a minha audiodescrição para quem estiver aqui com baixa visão ou cega. Eu estou com os óculos verdes redondinhos, o meu cabelo é branco, curto. Eu estou com uma blusa de manga longa, eu estou tocando no meu pescoço, no meu peito, azul, um azul escuro. Estou usando batom e eu estou na minha casa e no fundo tem uns quadros, tem uma escultura que são das catalinas mexicanas. Então, vamos começar com isso do mapa mental. O que é um mapa mental? Se vocês colocarem no Google os melhores, se vocês puderem colocar em inglês, que vocês vão chegar nos melhores programas, só digitar Best Mind Maps, vocês vão chegar num link que eu fiz essa pesquisa agora à tarde, que vai ter os 21 melhores mapas mentais. Eu, pelo menos, pulando uma a cada 5, eu fui testando. São todos muito parecidos. Então, aqui é muito mais uma decisão. Para aqueles que querem trabalhar com ferramentas digitais para o mapa mental, é escolher aquele que seja seguro, que você não precise colocar seus dados pessoais, que você não precise pagar, que você vai trabalhar com mapa mental no computador. Aqueles que não querem trabalhar com mapa mental no computador, eu trabalho, mas eu também trabalho manualmente. Eu sugiro uma coisa assim, vejam, é do tamanho de uma A4, então você não precisa ter. Eu estou mostrando um caderninho de cor mostarda, mas imagine um tamanho de uma folha A4, em que você possa fazer coisas assim. Eu estou mostrando o que um mapa mental faz. Você abre uma caixinha de uma categoria, da qual você vai abrindo, da qual você vai abrindo, da qual
você vai fazendo as interconexões. O mapa mental, então, o que é isso? Você pode fazer de autores, autoras, você pode fazer de conceitos. Neste caso, eu estou fazendo das duas coisas juntas. Eu estou escrevendo um livro, então esse caderninho, a cada dia, se eu virar a página, vocês vão ver, eu estou virando a página, ela vai ter uma atualização. Cada dia é exagero, tá, gente? Mas periodicamente eu estou passando várias páginas para que vocês vejam, eu vou ter atualizações do desenho do mapa mental. Alguns bastante confusos, que são os dias em que eu estou bastante confusa, pensando a partir de uma nova leitura, e outros dias mais organizados, em que inclusive eu trabalho com cores. No mapa mental do computador, você pode desde trabalhar com formas, aqui tem um quadrado que você pode puxar categorias que possam ter rodinhas, podem ter triângulos, e também trabalhar com cores. As pessoas que são videntes, né, e que conseguem ver as cores, eu sugiro que use as ferramentas mecânicas que forem possíveis para esse processo de memorização. Então, o mapa mental, ele é uma tentativa de organização de um processo de construção de pensamento que vai ganhando conexões no seu processo que você vai estudando. Você tem lá a sua pilha de livros, você vai dizendo que conexões há entre essas coisas para eu começar a fazer os alinhavos. Imagine isso como você passando uma conexão entre autores e conceitos, porque as duas coisas elas vão se encontrar, entre autoras e conceitos. Então imagine que você está trabalhando um conceito como o de violência contra a mulher. Eu poderia dar qualquer exemplo. Ele é um conceito muito amplo. Você vai ter muita literatura sobre isso. Desde teorias feministas mais contemporâneas, até o campo da saúde pública, até o campo do próprio feminismo, até campo de teorias de gênero, outros de relações de gênero. Você pode ter um recorte no estudo da violência contra a mulher a pensar questões como, por exemplo, violência contra mulheres grávidas. Você já fiz um recorte. Você pode pensar violência contra as mulheres negras. Você tem outro recorte. Algumas pessoas vão sustentar que algumas dessas coisas que eu estou nomeando categorias, elas sempre devam estar a depender do seu tema, como questões relacionadas a gênero, como questões relacionadas à raça, como questões relacionadas à deficiência. Aqui é um campo em disputa sobre o quanto do recorte do seu tema você já tem que estruturalmente incorporar algumas categorias para pensar. Nós aqui não estamos fazendo uma discussão teórica sobre como devam ser compostos os temas. Nós estamos muito mais fazendo uma construção, de uma tentativa de construção de método para a organização de qualquer que seja o seu tema. Então, eu não sei que comunidade está aqui. As pessoas têm a sua total liberdade para pensar e para construir. O que nós estamos tentando pensar juntos é como é que há algumas ferramentas que já foram estudadas que nos ajudam nesse processo de perdição pela biblioteca, né? Por quem nos antecede, por quem está ao mesmo tempo. Então, vamos voltar ao mapa mental. Então, imagine que você vai abrir o seu mapa mental com uma categoria. E você está começando, então ela é uma categoria muito ampla. Ela é a categoria de violência contra as mulheres durante o Covid. Eu já comecei a diminuir, certo? Quanto mais nós conseguirmos reduzir a nossa questão, nosso problema de pesquisa, a nossa categoria central, mais nós vamos conseguir arrumar esse mapa mental de uma forma que a gente vai ter controle sobre ele. Primeira dica é que quando você começar a perder o controle sobre o seu mapa de autoras e conceitos, mais você está perdida na sua pesquisa. É importante que o mapa mental esteja sob o seu controle. Em que sentido? Não é que você não se perca nas leituras, que você não descubra novos autores, mas aqueles que estão se transformando as suas referências bibliográficas, você tem que ter controle. Nós sempre lemos muito mais do que o que nós transformamos em referências bibliográficas. E esse mapa mental é em torno daquilo que está saindo das suas leituras para uma entrada no seu processo de pensamento, no seu processo de construção analítica, que venha a ser uma referência bibliográfica, que venha a ser
da onde você vai resgatar conceitos e construções analíticas. Então imagine que você abre, tem dias que eu abro o meu mapa mental, ele não é todo dia o mesmo. Eu abro uma pergunta, e aí eu vou abrindo as minhas categorias a partir daquela pergunta. Outros dias, e eu estou revisando o mesmo mapa, porque eu estou escrevendo o mesmo livro. Tem outros dias que eu abro a partir de categorias. E eu vou vendo aquilo que está dentro da biblioteca que naquele momento me acompanha, me permitindo fazer um mapa mental. Então, se eu consigo definir para vocês que o mapa mental é uma tentativa mecânica de organização, essa fluidez do pensamento, essa amplitude do pensamento, o processo que nós podemos chamar de revisão bibliográfica, ele não é o mesmo durante toda a sua vida, ele não é o mesmo para todos os projetos e ele se atualiza. Então, cabe a cada um de nós definir qual é a frequência que nós podemos atualizá-lo, de forma a ele ir representando aonde nós estamos descobrindo o processo de solução do nosso problema. A solução do nosso problema, especialmente no campo do pensamento das ciências humanas, é muito mais sabendo o que eu vou dizer, o que é isso que eu estou querendo dizer. Aquela pergunta que é o que é que está acontecendo aqui. Né? A mim, todas as perguntas sobre métodos em pesquisa e essas táticas, essas ferramentas, é para responder a pergunta de Foucault, o que é que está acontecendo aqui. O que é que está acontecendo aqui? Que as mulheres estão sofrendo violência doméstica durante a pandemia de Covid. O que é que está acontecendo aqui? Que as mulheres estão morrendo na gravidez, no parto, no puerpério durante a pandemia de Covid. Eu peço perdão que vou dar exemplos da onde eu consigo navegar, né? Certamente há pessoas de áreas muito diferentes aqui e que gostariam que eu falasse da química, da engenharia, mas eu não consigo ir tão longe. Então eu peço muito que vocês usem também a imaginação para saber por onde sair daqui e navegar para o campo de vocês. Então, quando eu estou muito concentrada, estudando e tendo tempo para estudar e para ler, eu tento renovar o meu mapa mental quase todos os dias ao final das minhas leituras ou da minha escrita. E vocês vejam que cada vez eu uso mais as coisas. Aqui, vocês podem dizer que é só um exagero, mas eu estou mostrando, eu uso um monte de canetinha. As canetas não têm nenhuma regra para mim, mas elas me ajudam a um processo visual. Talvez seja porque eu seja uma aprendiz visual pelas minhas questões corporais, ou porque eu sou mecânica, muito embora eu seja absurdamente tecnológica. Os meus mapas, eles são também no computador, mas quando eu estou intensamente resolvendo um problema, eu estou mostrando mais uma vez, fazer isso. Você não precisa ter nenhum caderno elegante, nenhum caderno chique, isso aqui é uma folha A4. Eu descobri que uma folha A4 me ajudava o mapa mental porque ele me permitia ir abrindo o que os mapas mentais de computador chamam, que são os nodes, que são as conexões, né? Então, ela permite que você vá abrindo, você vá fazendo os vínculos como se fosse nos organogramas. Então, o mapa mental, ele é uma técnica de arrumar o que está desarrumado na sua cabeça. Há muitos estudos mostrando o quanto ele é eficiente. Você pode fazer, vocês vão encontrar na hora que vocês colocarem mapa mental acadêmico, vai aparecer de um escritor espanhol, o Namuno, em que ele é um mapa mental super simples, está disponível aí no Google, em que vai ter as obras dele e com 3 categorias em torno de uma pergunta. Aquele ali é um bom mapa mental, se alguém quiser um exemplo, que vem da literatura, para alguém que trabalhe que seja numa monografia de graduação. Você abrir, tem 3 categorias que talvez venham a ser, cada categoria um capítulo seu, da qual você está abrindo para os autores. Quando o seu mapa mental precisar cada vez mais ir passando páginas e páginas para aquilo que está você lendo, você está muito perdido na literatura.
É porque você está abrindo demais e não está conseguindo dizer para que eu estou lendo isso para resolver este problema que está aqui marcado numa caixinha. Então, em resumo, e a gente começa a passar para o segundo, um mapa mental, ele é um mapa que organiza as suas leituras, os seus percursos, os seus trânsitos acadêmicos para a solução de um problema de pesquisa. Quanto mais frágil estiver a composição do seu problema de pesquisa, mais confuso vai estar o seu mapa mental. Os meus mapas mentais estão confusos, porque eu estou num momento em que a minha pergunta de escrita, ela ainda está por ser bem desenhada. Ainda há muitas coisas me levando para muitos lugares. Então, por isso que eu passo a atualizar o mapa mental quase todos os dias, porque eu ainda estou insegura. Saber isso ajuda você. É só nos modelos de mapa mental que um senta e desenha. Capítulo 1 vai ser a categoria da pandemia, capítulo 2 vai ser gênero e a pandemia, capítulo 3 vai ser a violência. O mundo da descoberta do pensamento e da pesquisa, ele vai sendo muito mais fluido, muito mais confuso. Por isso, a atualização permanente do mapa mental. Ele ser confuso nos primeiros processos, nas primeiras atualizações, é o sinal que você está, sim, revisando aquilo que você está descobrindo no processo. Uma coisa que ajuda a fazer como um espelho desse mapa mental, conceitual, por perguntas, é fazer o seu espelho nas autoras, nas referências. É dizer, isso aqui que eu estou perguntando sobre quais são as vulnerabilidades das mulheres na casa, quem são as autoras, quais são as fontes que me ajudam. Quando você faz esse espelho do mapa mental para o mapa de autoras ou para o mapa de fontes, você começa a quantificar e a dimensionar o tamanho da sua bibliografia. Por que isso é importante? Algumas pessoas fizeram essa pergunta durante a semana. Quando eu sei a hora de parar a revisão bibliográfica? Quando eu sei que eu já revisei tudo? Nós nunca vamos revisar tudo. E nem podemos ter a pretensão de revisar tudo. E nós precisamos estranhar essa expressão da vida acadêmica, eu senti falta de. Nós vamos ouvir isso o tempo inteiro, né? Eu senti falta de. Algumas vezes a gente errou e deixou alguma coisa importante de fora. Mas muitas vezes nós não conseguimos revisar tudo. A pergunta tem que ser aquilo que você escolheu, aquelas autoras que você revisou, aqueles conceitos aos quais você trabalhou, foram suficientes para responder a sua pergunta e para deixar portas abertas para o seu futuro de pesquisa? Porque as portas sempre têm que estar abertas. Nós nunca damos a resposta final. Então é isso o que nós conseguimos, cada uma de nós, fazer no momento da nossa vida. Algumas vezes as pessoas nos dizem isso, eu senti falta de uma maneira generosa, dizendo aqui eu tenho algo que eu posso ofertar a você e que talvez você não conheça, que vale a pena você ler para o seu futuro. E outras vezes as pessoas estão lendo a partir do que elas são capazes de ler. Elas não conseguem, talvez, se aproximar daquilo que você construiu, porque elas construíram as lentes analíticas delas para o mundo de uma única maneira. Então, estranha essa expressão, eu senti falta de. Ela pode ser de fato que algo importante faltou, um autor importante, mas que eu diria que se você teve um grupo de leitura, você teve uma orientadora, você teve colegas lendo você, talvez seja difícil dizer que alguma coisa muito importante passou, que ninguém escreve e leva para uma banca, ninguém escreve e leva para uma monografia de graduação, a gente escreve, edita, revisa, a gente pode fazer uma conversa sobre isso, o quanto revisar é tão importante, ou mais quanto escrever, só não é mais porque você precisa escrever para revisar. Estou falando depressa, falar mais devagar. Então é claro que você tem que revisar para poder editar. Mas editar é muito mais vezes, revisar é muito mais vezes que você tome mais tempo do que escrever. Em geral, as pessoas me perguntam, né? Se você tivesse que me dar uma métrica entre a escrita e a revisão, seria de quanto? 1:3 no mínimo. Se você precisa de 100 horas para escrever um artigo, você precisa de alguma coisa como 300 revisando. Nesse processo de revisão significa outras pessoas lendo, você ouvindo, digerindo,
É intenso receber o seu texto cheio de marcas. Nós podemos um dia conversar sobre isso, né? Como oferecer críticas. Eu aprendi muito no meu processo, na intensidade em que eu vou entrar no texto de alguém, de como eu vou receber a intensidade de outras pessoas no meu texto, né? Mas eu não vou para o espaço público da apresentação de ideias sem ter, primeiro, me apresentado a muitas pessoas que vão me ajudar a pensar melhor. E algumas vão dizer isso, eu senti falta de... E eu vou ver, será que isso que essa pessoa está me dizendo é de fato uma peça do meu mapa mental, do meu mapa de autores, que eu deveria ter incluído e que eu preciso incluir, ou é outras lentes para o problema, das quais eu não vou ser capaz, e eu não quero, não é a hora de eu incorporar. Então, mapa mental e mapa de autores, eles são espelhos dessa organização do pensamento para responder a sua pergunta de pesquisa. A sua pergunta de pesquisa, só nos manuais de metodologia e nos ritos da pós-graduação é que ela está preparada em um projeto. O projeto é a sua primeira tentativa para ir para uma banca para passar um rito. Mas é quando você vai começar a escrever que aquele problema de pesquisa vai começar a ganhar corpo. Que os autores e as autoras vão começar a se misturar e você vai dizer, opa, eu preciso tirar esse componente, eu preciso adicionar esse... Em geral, da defesa do projeto para o processo de escritura, o que você faz é reduzir. O projeto sempre é maior do que o que você vai vir escrever. Então, eu recomendo muito, aqui para resumir essa primeira parte da nossa conversa, eu vou falar mais 20 minutos e aí eu vou abrir para a gente ver os comentários. Então, se você tiver perguntas, vai colocando e eu vou aprender essa vida de livete, né, de Motogirl de live, para saber como é que eu vou ler e responder. Então, o que a gente viu nesses primeiros 20 minutos era que o mapa mental é um mapa de autoras, mapa de conceitos, ele pode ser de perguntas, ele é um exercício mecânico de organização do seu processo de ideias. Você pode fazer em softwares, eu não tenho nenhuma recomendação específica para vocês, eu uso vários. Ele ajuda você a se comunicar com as pessoas e você se comunicar com o seu próprio pensamento. Ele permite que seja revisado permanentemente. Eu sugiro que, além de fazer ele no computador, faça um exercício mecânico, manual, como um artista, para tentar transformar também visualmente um processo mecânico em que o seu corpo é parte desse processo de pensamento. Então, essa é a minha primeira resposta e sugestão a vocês. Nós podemos continuar no domingo que vem, quem experimentar e falar. Em geral, quando eu estou trabalhando em equipe, eu faço mapa de processos com os conceitos. Então, as pessoas que trabalham comigo, e nós fazemos no computador e nós discutimos as fases, os processos, as categorias. Isso nos ajuda muito. E aí não dá para ser manual. Essa confusão manual é quando é só para mim. Aí vamos agora para o segundo tema, o segundo bloco, nos próximos 20 minutos, que são as notas e os fichamentos. Há uma expressão que eu já ouvi muito, e eu mesma já usei muito, que é, cara, eu perdi 3 dias lendo um livro de 150 páginas, um esforço tremendo, e eu não vou usar ele? Estranhem esse verbo usar, né? As referências bibliográficas, as nossas leituras, elas sempre são usadas no nosso processo cognitivo de construção e de análise. Mas usar não é citar. Na aula do curso da professora Rosana Pinheiro, que vai ao ar nessa terça-feira, em que eu vou falar sobre plágio e criação, eu falo um pouco disso, né? Sobre as fontes e esse verbo usar, sobre dizer, mas foi tanto esforço para eu estudar essa figura e no final eu não vou citá-la? Não. E qual foi a utilidade? Ela está ajudando você a pensar melhor, talvez uma outra autora que venha a ser que você vai botar nas suas referências bibliográficas. Então, aí começa a ter a minha resposta a vocês sobre notas e fichamento. Quando nós entramos na universidade, em geral, os primeiros cursos de metodologia científica e as próprias disciplinas pedem que se faça fichamentos. E aí algumas professoras inclusive pedem que você entregue o fichamento, que é quase que um controle de leitura,
Dizer, eu quero que você me mostre que você leu. E aí as pessoas acabam fazendo fechamentos. Um texto de 20 páginas, um fechamento de 4 páginas. Olha que loucura, gente. E que é copiando, abrindo aspas, citando a página. Eu recomendaria, mas eu repetiria, isso é um estilo de cada um, que vocês não façam isso. É muito tempo, a não ser que seja disciplina, você está salvando a disciplina, mas como uma técnica de estudo. Tenta pensar em 2 coisas. A gente vai usar o Mendeley, o OneNote, a gente pode discutir depois como salvar as fontes aí. Mas imagine de novo um processo mecânico, certo? Cada momento que você está fazendo uma leitura na sua vida, todos os meus caderninhos hoje são vermelhos, só uma coincidência. Toda leitura que nós fazemos para um momento da nossa vida. As pessoas perguntam, e eu já passei por isso, mas se eu fizer as minhas notas num caderninho, assim, daqui a 10 anos, como é que eu vou localizar essa nota? Você pode colocar alguma nota aqui no início do seu caderninho, que você está lendo essas coisas aqui para aquele livro que você está escrevendo, para aquela tese que você está escrevendo. Mas as suas notas de 2020, elas não podem servir para 2025. Se elas servirem, você tem um problema. Eu tenho um problema. Porque nós somos pessoas diferentes a cada leitura. Então, a cada leitura, o livro nos convoca de um jeito diferente. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas em alguns momentos, ou porque a cabeça da gente está ruim, ou porque a gente está sem tempo, porque o mundo está nos convocando de uma maneira, nós lemos um livro e a gente fala, não gostei. Por isso que é tão perigoso falar em público, eu não gostei de tal livro. Perigoso que eu digo com a gente mesmo. Não é perigoso, pode ser ofensivo até para a autora, né? Mas isso aí é a escolha de cada uma de vocês, como se relacionar com as palavras de alguém, com algo que é tão precioso para quem escreveu, como um livro, e dizer eu não gostei. Acho que a gente pode ir para o debate com outros adjetivos que permitam o encontro. Mas deixando isso de lado, quase que de bons modos, e de cuidado com a criação das outras, um livro nos convoca em determinados momentos da vida, em outros não. E aquilo que às vezes a gente gostou tanto num momento, a gente não gosta mais. Quem sabe a gente vai gostar no futuro, a gente não vai saber. Uma leitura nunca é um atestado definitivo sobre compreensão do que é aquele texto, aquela obra. Ela é um encontro em um momento. E como um encontro, as nossas notas, elas são um encontro. Olha, isso aqui, eu não sei o nome disso aqui. É um negocinho que se aperta e que vai tec, 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 tec. Eu encontrei esses dias e eu acho a coisa mais fascinante do mundo. Esse é o meu 3º caderninho para esse livro que eu estou escrevendo, em que as minhas notas estão aqui. Então, como é que eu estou fazendo ela? De todos os jeitos que eu ensinaria para não fazer. Então, aqui é um texto de Derrida. É o último texto, a última entrevista de Derrida antes de morrer, em que ele fala sobre a sobrevivência, em que ele fala a vida como sobrevivência, que é o que eu quero pensar, o que eu estou pensando. Então, isso aqui é o meu fichamento da última entrevista de Derrida. Ela é quase que a confusão das minhas notas mentais, mas eu tenho a página. Eu tenho antes, aonde esse texto de Derrida está localizado dentro dos meus arquivos do Mendeley, ou dentro da minha estante, ou na biblioteca em que eu busquei, ou no Kindle, que daqui a pouco a gente entra para falar do Kindle, do iPad, ou qualquer tablet que vocês venham a usar, ou o próprio computador. Isso hoje, a mim, é muito mais funcional. Então, eu tenho aspas, eu vou mostrar, tá em verde. A vida como forma social escrita em uma história, uma cultura, uma experiência. Eu tenho aspas, olha. E eu tenho a página. Se eu precisar, isso aqui é uma citação, mas eu jamais vou pro meu texto citando a partir daqui. Na hora que eu for escrever, eu tô relendo as minhas notas, eu faço os meus mapas conceituais e mentais no fim do dia, voltando às minhas notas do dia,
Mas no dia que eu estou escrevendo, eu não vou confiar nisso daqui. Eu vou voltar no texto e eu vou ver o que era o original. Porque até eu posso ter lido mal naquele dia, eu posso ter lido enviesada. Então eu preciso confirmar. Então, as minhas notas, elas sempre são muito breves e elas são notas enquanto eu estou lendo. Eu estou aqui lendo e eu faço aqui a minha nota. E usando todas as canetinhas do mundo para me darem um recurso visual. Elas são notas que nenhuma outra pessoa deste planeta entenderia, a não ser eu. Olha aqui. E eu já tenho neste livro alguma coisa como 3 caderninhos desses. O que eu recomendo, se servir para vocês? Que ele seja um que você abra com o espiral, de forma que a sua mão não toque, como fazem os jornalistas, ou nos que são chamados os bloquinhos de jornalistas, que eles têm isso aqui super duro, que vocês compram barato, gente, em qualquer lugar, que você consegue segurar e que você consiga escrever sem precisar, ou a sua mão, se você for destro, se você for canhoto, ficar tocando nisso aqui. Isso faz muita diferença na hora de você tomar notas. E aqui não tem nenhum critério temporal, nenhum critério de indexação, a não ser a minha própria memória no processo de escritura. Mas quando você entra na fase de escrita de uma monografia, de uma dissertação, de uma tese, você está com esse percurso na sua cabeça. Ele é um sprint, ele é uma corrida final que você está fazendo 6 meses ou 1 ano. Então, o caos está aqui, mas ele é um caos organizado pelo mapa mental, organizado no seu Mendeley, onde estão as coisas, e aqui está o processo de como você está definindo as categorias. Eu, durante muito tempo, defendi que as notas tinham que ser no computador, de forma que você localizasse depois. E com o passar do tempo, eu vi que isso era um contrassenso, que essa era uma expectativa, inclusive da minha juventude acadêmica, de que eu faria uma única leitura, que aquela seria a leitura definitiva. Nunca pode ser. Porque nós fazemos permanentes releituras, redescobertas. Né? Ou então novas leituras. Nós lemos de maneira que era para resolver um problema e agora é outro. Então os nossos fichamentos, as nossas notas não podem ser duradouras. Então, para fazer esse primeiro resumo sobre notas e fichamento, a não ser que você esteja fazendo fichamento como um rito em sala de aula, a minha recomendação é que você faça notas. Essas notas podem ser no computador ou elas podem ser mecânicas, manuais. E não se preocupe sobre recuperá-las, porque elas são notas para a solução de um problema que você está na sua cabeça. Essa ideia de que as notas vão servir para várias coisas, elas trazem embutida uma presunção de que as nossas leituras são definitivas e que elas podem ser utilizadas para a solução de diferentes problemas, o que é um equívoco. E as notas, elas são lembretes para você ir para suas fontes originais na hora de escrever. Então, elas são quase que um atalho para dizer, isso aqui de Derrida me provocou para eu retornar na hora de escrever. Aí, nós temos ainda 10 minutos, antes de eu abrir os comentários, havia perguntas sobre o Kindle ou sobre qualquer tablet. Eu acredito que dá para se usar qualquer um, se você não tem dinheiro, usa no seu próprio computador. Eu, quando tive que me mudar, eu tinha uma biblioteca gigante. Eu adoro livro, adoro o cheiro de livro. E ela foi toda deixada, né? Outras pessoas estão cuidando dela. E eu tenho certeza que melhor do que se fosse minha propriedade. Então eu vim sem livro nenhum. Não trouxe livros. Então foi aí que eu comprei um Kindle. Né? Eu comprei este Kindle que tem essa abertura aqui maior, porque eu não tinha mais livros, então eu comecei a comprar os livros que eu já tinha novamente, que eu precisava estudar, e eu tenho um iPad simplesmente porque eu uso os computadores da Apple, mas há muitas pessoas que fazem muitas críticas ao sistema Apple, então que eu não estou fazendo nenhuma defesa de nada, essa escolha tem que ser a sua. Bem, há muitos softwares para leitura.
No iPad, há um que se chama iAnnotated, anotado, que é um que eu uso, mas há dezenas, e eu recomendo que vocês usem um gratuito. O que eu gosto do iAnnotated para PDF, porque o Kindle não é muito bom para PDF, a não ser que alguns de vocês considerem que sim, mas eu diria que não é tão bom quanto, e por isso que eu tenho os dois. E eu tenho os dois também, porque os livros da Amazon em português eu desço num, e os outros do Kindle mesmo em inglês eu desço aqui. O iAnnotated ou o Acrobat, eles permitem coisas como você usar cores, você gravar. Essa ferramenta de ter um PDF que você possa gravar a ideia que você está tendo é maravilhosa. Eu uso sempre, só que eu nunca voltei para ouvir os meus comentários. Então, eu não sei, eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo, só que eu nunca voltei para os meus comentários em que eu gravei. Eu lia e dizia assim, que ideia maravilhosa que eu tive aqui, que não sei o quê. Só que eu nunca voltei aos meus comentários. Então, pode ser que sirva para outras pessoas com outras habilidades auditivas, que eu repito, talvez não sejam as minhas, e que servem, mas eu adorei quando eu sei. E esses softwares como o iAnnotated, que eu repito, é só um exemplo do que eu conheço, ele permite que você digite comentários ao lado. Como cada vez mais eu tenho usado os meus caderninhos, eu tenho feito isso à medida que estou lendo. Algumas pessoas perguntaram depois como citar uma fonte bibliográfica na BNT sobre Kindle. Gente, é facílimo. Quando você usar o Mendeley ou o EndNote, já vai ter a formatação da bibliografia para sistemas digitais. Então, nem se preocupe, isso não vai ser um problema. Quando a gente conversar sobre gerenciadores de bibliografia, quem fez a pergunta vai dizer, eita, que coisa simples. Não se preocupe que isso não é um problema. É simplérrimo, é automático, ele vai fazer sozinho. Quando você colocar aqui o original da sua peça, era digital, num PDF, num Kindle. Então, qual é a minha resposta para vocês, se tem um Kindle, se tem um iPad? A realidade é que nós não temos dinheiro e as pessoas têm que se dividir entre livro, entre Kindle, um desses, né, que são específicos das bibliotecas de quem vende os livros digitais, ou um tablet que possa ser multiuso. A minha primeira recomendação é que tente não usar papel, tente de fato fazer o giro geracional de não imprimir, guarda para comprar livro, porque a gente circula ideias, circula novas bibliotecas, o dinheiro que você precisar e consumir papel. Mas se você tem que escolher escolhe um tablet, porque ele vai conseguir ter os softwares dessas bibliotecas, dessas livrarias que vendem os livros e um bom leitor de PDF. E se você tiver um pouco mais de recursos e não tiver uma biblioteca, como é o meu caso, que é onde eu recomendaria, talvez, ter mais de um. Mas lembra, são vários equipamentos. Isso pode dar uma falsa segurança, quase que afetiva, psíquica. Aí eu tenho tudo para dar certo. Ó, tá aqui, eu tenho tudo. Olha quantas coisas. Eu tenho tudo. Eu devia botar minhas canetinhas aqui também, né? Eu tenho tudo. E às vezes a gente precisa de muito menos, né? Muito menos. Claro que eu posso dar o exemplo de vocês, Carolina de Jesus, que pegava os papeizinhos e ia escrevendo. Então, às vezes a gente precisa de muito menos do que toda essa parafernália. O que a gente precisa é estar lendo, estar acompanhada nas leituras e compondo e cuidando desse processo. Aqui é muito mais uma resposta sobre possibilidades de uso dessas tecnologias e dessas ferramentas para conseguir ir acompanhando o processo. Repito que a minha sugestão, para começar a ir para as perguntas daqui a pouquinho, sobre o uso dos softwares, tentem cuidar para não ser aqueles que têm uma assinatura embutida, que você tem 3 meses de trial, 3 meses de teste, e depois vem uma assinatura embutida, coisas que você não precisa botar seu cartão de crédito, pode parecer meio óbvio, nem seus dados pessoais. Cria uma conta específica só para esses trânsitos que vocês vão fazer, conta de e-mail, né?
que vocês vão fazer de negócios, de comprar coisas. Tenta não botar a sua conta privada, que você usa para o seu trabalho, menos ainda, para que isso depois comece a receber spam e propaganda, isso não seja um problema para você. Então, eu espero que a gente tenha coberto hoje mapa mental, mapa de autores, notas, fichamento, a escolha de qual tecnologia você pode usar, alguns dos softwares para usar tanto para leitura quanto para os mapas mentais, e essa importância, a depender de que tipo de aprendiz é você, né, de leitor é você, se você precisa de recursos mecânicos como eu. Esse aqui é o caderninho que eu abri hoje. Por coincidência, de novo, ele é vermelho, né? Ele se chama Banquinha. Então, o que eu vou fazer agora é abrir os comentários e começar a tomar nota e ouvir o que vocês têm a dizer. Primeiro, se funcionou. Eu não preciso de muito elogio, não, mas é só me dizer se funcionou, não funcionou, fala mais devagar. E coisas que talvez eu não tenha feito bem, ou eu preciso me explicar melhor e que ajude a gente a conversar, tá? Eu vou abrir os comentários. Estão abertos. Se quiserem me fazer perguntas para eu começar a responder sobre esses 4 temas que nós cobrimos hoje: mapa mental, mapa de autoras, o uso das tecnologias, tanto o Kindle quanto um tablet, e as notas e o fichamento. Quem quer me fazer perguntas? Obrigada, gente. Eu não vou ler todo. Explica um pouco mais sobre as notas, como elas devem ser. Ótimo. Eu vou começar com a Rosane Guedeville. Não sei se eu falei certo. A Rosane diz: me explica mais sobre as notas, como elas devem ser feitas. Eu vou seguir com a Rosane e depois eu pego outra pergunta que estiver passando. Essas notas que eu estou sugerindo é que elas sejam muito breves e quase que resumos de conceitos. Então, eu vou dar um exemplo. Pode ser, por exemplo, aqui, de novo no Derrida, ele vai dizer, eu vou ler esse trechinho que está aqui em preto. Se nós isso aqui é muito interessante. Ele diz: viver mais além, persistir em viver. Aí eu venho e faço uma nota. É super privado isso que eu vou dizer. Se nós sobrevivermos a essa pandemia para o retorno à vida social, viveremos depois dele com valores feministas. Eu coloquei em outra cor o que eu pensei a partir do que eu tinha lido de Derrida. De Derrida mesmo, eu fiz uma notinha de nada. É quase que uma apreensão conceitual do que era aquele trecho dele. E aqui está o que eu precisaria trabalhar. Mas está a página de onde eu tirei a ideia. O que eu estou fazendo aqui, e vai estar na aula do curso da Rosana, eu estou começando a fazer uma paráfrase para o diálogo com ele. Então as notas não são aquelas coisas extensivas ou digitadas de 5, 6 parágrafos. Você fisgou um conceito, uma ideia da qual você faz a conexão. Eu sei que você falou dos textos acadêmicos, mas falamos de artigo para blog. Precisamos fazer a citação direta? Quando você está fazendo... Aqui, eu perdi só quem foi que fez a pergunta. Sobre citação direta e sobre paráfrase, eu posso voltar aqui um dia e falar, mas eu queria sugerir... Talvez a gente possa fazer um retorno a esse tema para o domingo que vem, a partir da aula de novo da Rosana. Porque eu falo 10 minutos na aula sobre a diferença entre citação direta e paráfrase. Essencialmente o que a gente faz na vida acadêmica é paráfrase e muito raramente é citação direta, tá? Em que etapa eu começo os mapas? Quando eu estou começando a resolver um problema de escritura. Neste caso, eu comecei a fazê-lo em janeiro, quando eu comecei a sentar verdadeiramente para escrever. E eu tento fazê-lo todas as vezes que eu avancei um pouco nas leituras, eu vou voltando a eles. Mas é quando você começa a fase de escritura, certo? Você começou a escrever, você está na fase de escrita do seu TCC, do seu mestrado, do seu doutorado, do seu artigo. Começa a pensar nos mapas. E lembra, vai guardando versões dele. Por isso que eu uso um caderno específico para os mapas, para eu ir podendo ter as versões. Se você usa no computador, você vai salvando versão 1, 2, 3, 4, 5.
O mapa mental, ele é um mapa de conceitos? Ele pode ser de conceitos, ele pode ser de autoras, ele pode ser de perguntas, ele pode ser de soluções que você está encontrando. O mapa mental é uma organização do processo de pensamento para a solução do seu problema na escrita acadêmica. Como ler de forma mais rápida? Não se preocupa com isso não. Lê no seu tempo. A velocidade é a sua velocidade. Não acredita nas pessoas que dizem eu leio um livro por dia. Eu cada vez quero ler mais devagar. Eu cada vez quero poder parar mais e pensar. Abrir as coisas vinculadas, retornar. Eu não trouxe... O que trouxe? Olha, vocês vão me chamar da louca da caderninha, né? Esse aqui, eu guardo bem pequenininho, que só as ideias quer dizer o seguinte: eu acabei de ler isso, eu preciso ir buscar outra coisa para ler. Então esse aqui é o que me ajuda a dizer as coisas que o mapa mental, as minhas leituras estão abrindo. Então, não se preocupa nisso, leitura dinâmica. Você tem que estudar. E estudar exige tempo. Estudar exige que você pare. Então, às vezes, ler menos coisas, ler devagar, é muito mais importante do que ler muitas coisas e depressa. Velocidade não é uma medida de sucesso. Então, as pessoas ficam dizendo, li muita coisa, eu tenho que ler mais rápido. Não, você tem que estudar. Estudar é o seu tempo, é no seu ritmo. O importante é você medir quanto você está conseguindo avançar, de quanto você está conseguindo manter o seu ritmo. Sei que não foi bem que foi falado, mas como organizar essas produções, cadernos, mapas e artigos impressos? Os artigos impressos a gente vai falar quando tiver os gerenciadores de bibliografia. Organizar os cadernos e os mapas é para aquela produção que você está naquele momento. Ela não é uma propriedade que você cria, um bem que você cria para o eterno. É para aquele problema que você está resolvendo naquele momento, aquele artigo. Você vai começar um novo artigo. As áreas biomédicas têm muito mais isso, que uma revisão você usa para sempre, porque é uma revisão de um estudo empírico, e aí você bota o seu fechamento no próprio gerenciador de bibliografia, no próprio Mendeley. Mas nas ciências humanas, em que você está trabalhando com conceitos e respondendo um problema em um determinado momento, os seus produtos manuais, mecânicos de construção de um mapa, eles servem para aquele momento que você está fazendo. Sim, não adianta ler tão rápido e não compreender nada. Quando começar a escrita da dissertação? Essa é uma pergunta muito bacana. Eu diria que você tem que começar no primeiro dia que você entra no mestrado. Como? Tenta fazer com que seus trabalhos finais das disciplinas eles já sejam vinculados com o seu tema, se for possível. Que você já comece a exercitar essas técnicas. Você já começa a exercitar, fazer um mapa mental para escrever um artigo que aquela disciplina pediu. Você já começa a brincar com os autores, porque especialmente quando você está no mestrado, no doutorado, há uma expectativa que você tenha um capítulo que seja meio se ajoelhar para os criadores sagrados do campo, né? Que em geral são homens. Então você tem que ter aquele capítulo que você mostra na sociologia, que você domina, Marx, Weber, Durkheim. No direito vai ter outros, na antropologia vai ter outros, mas que você... E aí isso já pode ajudar. Essas são leituras que podem ser úteis no intervalo de 2 anos. Então eu diria quando você começou seu mestrado, seu doutorado. A organização, disse a Andressa, a organização precisa contemplar os prazos. Não tenha dúvida em pôr limite para as leituras, não tenha dúvida. Mas sem dúvida. E por isso que essa pressão de ler muito, ler tudo, e os mapas mentais ajudam você. Porque você vai vendo quando você está se expandindo, e você tem um prazo. Gente, o prazo ele não pode ser contra você. O prazo ele tem que ser seu a favor para superar os ritos. Ele tem que ser os limites dos processos. A gente pode fazer um dia inteiro, exagero, um domingo, uma banquinha toda sobre como montar um cronograma e fazer ele de trás para frente, mas sem dúvida. Sabe por que eu não... Eu usei um tempo o Evernote, eu não sei aqui quem é que está falando, acho que tá a Hipácia, não sei. Eu não sei se ele tem algum recurso gratuito, mas a gente fala do gerenciador de bibliografia depois. Qual a dica para esses tempos de biblioteca fechada e a falta de dinheiro para comprar livros?
Lula Henrique, eu diria que uma saída, há muitas formas de circulação de material, das quais eu não posso dar uma resposta que eu não seja contra os direitos autorais. Então, buscar recursos de construção de comunidades em que se compartilhem materiais que existem no mundo. Desculpa, Lu, mas eu não tenho como responder você o que de verdade eu sei como fazer, mas que eu não posso falar em público. Se alguém quiser responder para o Lula, me ajudaria, porque eu não posso responder, né? Em uma outra aula, poderia citar referência de autores para a introdução à antropologia? Ah, não, aí você tem que perguntar, Ana, transgressiva? Para uma antropóloga de verdade. Eu sou antropóloga xixelenta. Eu não consigo, nada que vocês me perguntem aqui do ponto de vista teórico eu posso responder, porque eu vou ser em nenhum campo. Aí eu não posso me arriscar, tá? Como organizar a leitura e escrita de um problema filosófico, perguntou o Alex. É o mesmo, você vai organizando a sua leitura e a sua escrita em mapas mentais, organizando o que você está lendo, porque cada hora ele é exponencial. Ele é exponencial. Se você não controlar esse processo, você vai se perder nele. A gente tem alguma coisa mais como 5 minutos. Eu queria, olha, as pessoas estão dando as respostas que eu já ouvi falar que são saídas, né? Sobre material, Alex. Vamos, uma antropóloga xixelenta, mas né? O curso da Rosana, se alguém puder colocar aqui, a professora Rosana Pinheiro Machado está organizando um curso que são muitas aulas, muitas professoras bacanas, e elas são gratuitas, e olhar no canal dela. Quem tem mais pergunta? Eu morro de medo da casa pegar fogo e os cadernos queimarem. Camila, essa pergunta é genial. Eu também. Sabe o que eu faço? Eu tenho uma impressora, nossa, como eu adorei a sua pergunta. Eu tenho uma impressora que tem PDF. Se você não tem, usa no seu próprio celular, que você vai ter uma coisa de tirar foto. E eu faço cópia de todo o meu caderninho, porque eu morro de medo na hora que eu estou escrevendo. Isso é fundamental, essa pergunta da Camila. Essa é fundamental, porque você tem que se proteger. Assim como você tem que ter 2 HDs e trabalhar na nuvem, eu acho que a gente pode fazer um domingo sobre essa tecnologia de como se proteger para as intempéries da vida, que é, sei lá, uma criança pegar suas coisas, o cachorro comer, a casa pegar fogo e você não se desesperar, como é os HDs, como é a nuvem e como fazer isso aqui virar uma peça de PDF caso venha a perder. Sim, sim. Que mais de pergunta? Perdi meu computador e todos os arquivos. Sim, tem que salvar a gente na nuvem. Não existe entrar numa pós-graduação sem ter uma nuvem e sem ter 2 HDs. Eu tenho 2 HDs fora do meu computador, tá? Não usem mas a gente pode fazer um dia sobre isso, sobre pendrive, mas usar um HD externo. Você pode escanear usando, alguém aqui já deu um programa, chama Jotnot, mas você pode usar qualquer um que você dispõe. Tudo aquilo que você imaginar que possa vir, gastar dinheiro, você não tem, vai usando outras alternativas. Eu queria terminar em 2 minutos, então eu queria primeiro começar a encerrar, dizer que a gente poderia fazer a seguinte dinâmica. Quem sabe a gente se move até quarta-feira, ouvindo os comentários, eu tento responder perguntas que eu consegui e a gente definir o que a gente vai fazer no domingo que vem. Em algum momento, se vocês quiserem, a gente pode pegar o Carta de uma Orientadora que está por aí, em PDF, pode pegar o livro do plágio e talvez ler um capítulo por domingo e eu fazer uma apresentação do que não está dito ali, ou do que eu diria diferente hoje, depois de ter escrito. São possibilidades que nós podemos fazer. Se vocês quiserem que eu sugira uma pequena leitura para aquele tema que a gente vai seguir no domingo, eu também sigo. Então, eu acho que vale muito, eu vou publicar essa live, deixar no Instagram, e ver como é que nós queremos construir. Isso aqui tem que ser uma comunidade, né? Se vocês querem uma leitura, se eu volte com ela, se eu vou falando assim, meio igual, sei lá, falando sozinha. Assim, é engraçado, tá, gente? É muito engraçado. Mas se eu vou fazendo isso, eu vou respondendo, se a gente pega o livro que eu escrevi, eu tô aberta a que a gente construa alternativas,
Mas eu queria 3 pactos de vocês. Vocês saberem que talvez eu não consiga responder todo mundo, eu vou fazer o possível para responder, o possível, mas às vezes não dá. Perguntas que vocês fizerem teóricas, eu não vou responder porque eu não sei, há muitas coisas que eu não sei, e que se vocês começarem a dizer, a Débora disse isso para o orientador de vocês, eu vou ter mais gente me perseguindo do que os odiosos. Então, não façam isso comigo, né? A Débora aqui está numa banquinha dizendo qualquer coisa que vocês vão selecionar se vale a pena ou não. Mas não vale a pena chegar para o orientador de vocês e dizer, a Débora disse isso no domingo, isso não é assim. Por favor, não façam isso. Não sei se eu vou aumentar a confusão na minha vida, né? E aí a banquinha vai ficar problemática, tá? Então, gente, até domingo que vem, a gente faz a nossa confusão aí no Instagram até quarta-feira, para ver que tema a gente trata domingo que vem. E muito obrigada às 300 e poucas pessoas que estão ainda aqui num domingo à tarde, acreditando que a ciência e a verdade vão fazer muita diferença para a democracia. Por isso que eu tô aqui com vocês e vou vir todos os domingos nessa banquinha, para quem estiver aqui. Um abraço forte, gente. Até breve.